Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Nós neste vídeo vamos dar continuidade a temas do vídeo anterior, que têm a ver com o custo de vida real no Japão. É muito importante para mim responder às vossas perguntas, portanto, obrigada por vocês me terem dado mais perguntas para eu responder. E hoje eu vou focar-me no custo de vida no Japão, sobretudo para as pessoas que pretendem mudar-se para o Japão para fazerem uma formação a nível superior, universidade, ou uma pós-graduação ou, por exemplo, têm bolsa de estudo do governo do Japão, ou estão a pensar ir para fazer um estágio ou procurar trabalho. Então são essas as condições, mais ou menos, em que eu me vou dirigir. Esse é o estilo de vida e as circunstâncias. E eu começo já aqui com um gráfico e a respectiva fonte. É importante vocês irem sempre verificar as fontes destas informações. Eu coloco aqui este gráfico porque uma das coisas que me perguntaram foi: Inês, mas faz assim tanta diferença nós irmos para uma zona que não é Tóquio, uma zona que não é uma cidade grande? Sim, eu acho que faz muita diferença e eu vou-vos mostrar aqui neste gráfico porque é que faz muita diferença. Quando vocês têm coisas como, por exemplo, uma bolsa de estudo, ou quando vocês têm um ordenado, ou um pagamento, ou uma compensação pelas despesas, nestas circunstâncias que eu falei, geralmente isso é decidido antes de vocês se mudarem para o Japão, e geralmente isso é decidido independentemente para qual a zona do Japão para onde vocês vão. Se vocês forem trabalhadores no sistema laboral normal do Japão, isso não acontece, porque vocês vão ter um ordenado mínimo definido pelo nível do custo de vida de cada prefeitura. Mas se vocês forem um estudante com a bolsa de estudo, ou um estagiário externo, ou vocês forem fazer, por exemplo, uma residência num ateliê, etc., nessas circunstâncias, a vossa compensação, as vossas despesas vão ser decididas a priori e, portanto, são fixas, independentemente da parte do país para onde vocês vão. E, portanto, aí é importante vocês escolherem uma parte do país em que o vosso dinheiro estica mais, em que o vosso dinheiro rende mais, em que vocês podem utilizar melhor aquilo que vocês estão a receber. E nesse caso faz muita diferença para onde é que vocês escolhem ir. Por um lado, se vocês estiverem em Tóquio ou se vocês estiverem na zona de Kanto, que está ali logo ao lado ao gráfico amarelo da zona de Tóquio, que é a zona que tem Kyoto e Osaka, por um lado vocês aí estão em grandes cidades, nos centros maiores que o país tem. Mas se vocês forem, por exemplo, para a ilha de Kyushu, estão a ver que o vosso dinheiro rende muito mais. E eu dou este exemplo porque eu conheço muito bem este exemplo e a seguir eu vou dar um mapa e vou falar mais destas circunstâncias. Então, pensem fora dos centros urbanos gigantescos, pensem em fazer render mais aquilo que vocês têm como apoios para irem para o Japão ou estarem no Japão. Nestes sítios, se vocês eventualmente fizerem um part-time ou horas de trabalho, porque as pessoas que têm visto de estudante ou Working Holiday Visa podem fazê-lo, eventualmente nessas circunstâncias vocês vão ter a tal tabela do ordenado mínimo ou do valor horário do trabalho um bocadinho mais baixo do que em Tóquio, mas por outro lado o custo de vida também é mais baixo e compensa isso. E agora vou-vos mostrar aqui o mapa para vocês verem como não é assim tão atrás de só o posto fim do mundo. Ou seja, outras das perguntas me fazem, mas porquê que eu vou para o Japão se depois vou para uma ilha pequenita onde não há nada para fazer? Eu quero ver as grandes cidades do Japão, quero aproveitar a minha experiência. Vocês não deixam de aproveitar a vossa experiência se vocês escolherem sítios que não são Tóquio. Não deixam de aproveitar a vossa experiência por isso. Primeiro porque o Japão tem comboios de alta velocidade Shinkansen em todo o país e vocês em algumas horas estão numa cidade grande, essa é a principal razão. Outra razão é que vocês têm ainda mais barato do que o Shinkansen, vocês têm voos de companhias low cost e vários aeroportos domésticos dentro do Japão e vocês têm autocarros, inclusive os autocarros noturnos, que vocês podem passar a noite no autocarro, e vocês têm ferries também noturnos. Portanto, essas são opções ainda mais, todas elas mais baratas ainda do que o Shinkansen. Portanto, se vocês quiserem ir a cidades grandes, ocasionalmente vocês podem, não estão impedidos de o fazer, apesar do país ser grande, as distâncias serem grandes. Outro ponto é que vocês estão
eventualmente mais nos limites das fronteiras do Japão, mas também mais perto de outras coisas. E a ilha de Kyushu não é por acaso que todas as coisas que são inovações no Japão entraram por Kyushu, inclusivamente o arroz, os caracteres, a cultura do chá, a cultura dos kimonos também e por aí adiante. São tudo coisas que vieram da mainland China, da China, por via da Península Coreana e entraram no Japão por Kyushu. Kyushu está muito ligada à Coreia, tem muitos voos, tem muitos ferries. Se vocês estiverem aqui, é muito fácil vocês visitarem a Coreia do Sul. Portanto, lá está, estar nas margens também significa que vocês estão mais perto de outras coisas. Eu acho isso um ponto positivo. A Ilha de Kyushu tem aqui indicado várias universidades públicas, são os pontinhos a vermelho neste mapa. Eu indiquei aqui um extra, que é aquele X, aquela cruz negro, que está em cima de uma bolinha azul, que é a Ritsumeikan. Eu conheço muito bem a Ritsumeikan, estive lá a fazer consultoria quando eles estavam para criar o curso de Turismo e Património Cultural, especificamente na zona para Kyushu, porque a Ritsumeikan é em Beppu, tem um campus em Beppu, e isso pertence à prefeitura de Oita, onde eu desenvolvi ao longo dos últimos 10 anos estudos e trabalho, e portanto foi nesse contexto que eu estive lá. É um campus excelente, é uma universidade excelente, é privada, contudo, por isso é mais cara. Então, entre opções privadas, eu aqui dei este exemplo, e várias opções públicas, vocês têm também muitas opções em Kyushu. Só para vocês saberem que este não é a vossa única opção, mas pensem fora da caixa, pensem fora de Tóquio, pensem noutras zonas do Japão. O vosso dinheiro vai esticar mais e vocês têm também muitas universidades e muitas oportunidades nestas outras zonas do Japão. Sobre exatamente onde é que vocês gastam o vosso dinheiro. Pediram-me para eu detalhar onde é que vocês gastam o vosso dinheiro. A fonte deste gráfico é a fonte do mesmo gráfico que eu mostrei antes. A maior parte da vossa despesa vai ser gasta no alojamento. E para alojamento eu recomendo que vocês vejam os outros vídeos neste canal. Eu vou também aqui colocar cartõezinhos com o link, portanto vocês podem abrir esses vídeos noutras tabs e vê-los com mais atenção. Há 2 vídeos muito recentes só sobre anúncios de alojamento e de habitação no Japão atuais, para vocês verem exatamente que condições, que tipo de alojamento é que estão disponíveis e quanto é que ele custa, dentro das opções alojamentos que podem ser alugados a estrangeiros. Porque essa é outra questão. Se vocês forem simplesmente perguntar a pessoas japonesas quanto é que as coisas custam, os preços não são os mesmos. Não são os mesmos porque as agências imobiliárias ou os brokers, os agentes imobiliários que alugam a estrangeiros ou que medeiam a relação entre o proprietário e o inquilino estrangeiro são um número mais limitado do que aqueles que alugam a japoneses. Há tabelas de preços diferentes e há condições diferentes para alugar a estrangeiros. E, portanto, não se guiem pelo preço dos japoneses. Aqui neste gráfico, 35 mil ienes como renda mensal é um preço muito baixo. Não é um preço que vocês conseguem aguentar atualmente no centro de Tóquio. Vocês não vão encontrar isto. Vejam melhor os meus vídeos sobre quais são as condições atuais de arrendamento no centro de Tóquio. Vocês não vão encontrar isto no centro de Tóquio, mas vão encontrar isto nos limites, nos outskirts de Tóquio e vão encontrar isto noutras partes do Japão. A segunda maior fatia da vossa despesa vai ser, obviamente, com compras de supermercado, comida, quer vocês comam fora, quer vocês comprem os ingredientes e comam em casa. E esta segunda fatia de despesas eu vou explicar melhor já a seguir, porque eu acho que vale a pena dar-vos exemplos. Eu percebi que vocês estavam muito confusos em relação a quanto é que custa o quê. A comida não custa a mesma em toda a parte do mundo. Há coisas que são muito baratas no Japão e que aqui não são necessariamente o que a gente pensa como barato e vice-versa. Portanto, sobre estas duas fatias das despesas, eu vou dar exemplos concretos a seguir. Queria só salientar ainda neste gráfico das despesas que é significativo que vocês ainda tenham que pagar acima da renda as tais despesas da eletricidade, da água, do gás, das telecomunicações. Eventualmente, se vocês tiverem carta de condução e escolherem usar lá e conduzir carro, o estacionamento do carro, etc. Também é considerável o seguro de saúde, que é obrigatório. Vocês no Japão não têm um sistema público gratuito de saúde, não é igual ao sistema de saúde português e da maior parte dos países europeus. Vocês têm que subscrever um seguro de saúde, que é
gerido pelo país, pelo Estado, pelo governo, mas depois é providenciado o serviço com uma mediação semi-privada de empresas de seguro-saúde e de clínicas. Portanto, há clínicas que aceitam o vosso seguro de saúde, o que subscrevem, há outras que não. Quando vocês vão a um serviço de saúde, vocês têm que pagar alguma coisa, mas aquilo que vocês pagam depende do vosso escalão no seguro de saúde, e o vosso escalão no seguro de saúde depende do vosso rendimento. Portanto, em princípio, se vocês tiverem menos rendimento, pagam menos nos serviços de saúde do que se vocês tiverem mais rendimento. O que até é relativamente justo e é muito curioso, porque os americanos que estão no Japão acham que isso é um regime socialista, quando os países que têm um regime socialista acham que isso é um regime capitalista, porque nós somos obrigados a subscrever um seguro de saúde e temos ainda assim que pagar serviços de saúde, e é muito mais caro do que em Portugal. Portanto, mas quando vocês têm um visto de estudante, ou de trabalhador, ou de working holiday, etc., qualquer maneira que vocês estejam no Japão durante um período superior a 3 meses, vocês têm que subscrever este seguro de saúde, não é opcional. Depois vocês têm aqui uma fatia de hobbies ou entretenimento, que eu acho que também está muito por baixo, nos 6.000 ienes por mês, lá está, porque esta tabela é toda por mês. Eu acho que está tudo muito por baixo, porque o Japão tem um entretenimento oneroso, caro. Portanto, se vocês forem ao cinema, por exemplo, esperem gastar à vontade pelo menos 14, 15 euros por um filme que acabou de sair, tirando pipocas e outras coisas assim. Portanto, cinema, teatro, espetáculos musicais, ir a um bar à noite, beber e tomar umas coisas, ir a qualquer coisa, até o próprio transporte para vocês se deslocarem ao sítio do entretenimento, sobretudo se for depois de fechar as linhas do comboio ou do autocarro, e se vocês ficarem até depois das 11h30, depois da meia-noite, vocês aí vão ter que pagar táxi, preparem-se para pagar 200 euros de táxi por uma boleia de meia hora de táxi. Portanto, sim, as coisas relacionadas com o mundo do entretenimento, sair à noite, espetáculos, etc., é consideravelmente mais cara, a cultura é mais cara, excepto os festivais de rua e o aceder a monumentos abertos ao público, não? Tirando essas duas coisas, mas estando lá, vivendo lá, querendo ir a espetáculos, gasta-se mais do que isto, se quiser ir a mais do que uma coisa por mês, praticamente. Portanto, esta é uma tabela das despesas, só para vocês terem uma ideia. É verdade, a fonte é oficial, já indiquei aqui no vídeo, mas é muito por baixo. Isto é o mínimo dos mínimos. Não pensem que conseguem fazer melhor do que isto. Agora, falar-vos de valores. Andamos aqui a falar de ienes, não sei se vocês têm muito bem a ideia de como é que está o câmbio atual, então eu queria deixar aqui esse esclarecimento. Consultem também o câmbio do iene ao longo dos anos e vejam como ele varia muitíssimo, e neste momento o iene está muito baixo. Então, neste momento, se vocês trocarem uma nota de 5.000 ienes, que é uma das várias notas possíveis do Japão, essa nota vai ser trocada por não chega a 37 euros. Se nós estivermos a falar de 10.000 ienes, que é a nota com maior valor do Japão, a nota maior do Japão, mais valiosa, não chega a 75 euros. E aqui, para vos dar uma ideia de um valor redondo, eu pus os 100.000 ienes. 100.000 ienes aproximadamente é 730 euros. Porquê é que eu pus aqui o valor de 100.000 ienes? 100.000 ienes, ou 10 man, que significa 10 e depois 4 zeros, é assim um valor redondo que se utiliza no Japão para fazer coisas como o primeiro pagamento que se dá para um carro, ou o primeiro pagamento que se dá para reservar uma casa, para fazer uma espécie de caução para um apartamento ou uma casa, ou às vezes o pagamento de uma multa de qualquer coisa. Então, assim, na mentalidade económica japonesa, 10 man, ou 100.000 ienes, ou 730 euros, é assim um número redondo para despesas deste estilo, despesas grandes deste estilo. Portanto, não estranhem que este número vos vá começando a aparecer se vocês tiverem a ver coisas como dar pagamentos, pagar prestações, fazer contratos, etc. Agora queria-vos dar exemplos de comidas do Japão, exemplos concretos de comidas do Japão, para vocês verem exatamente quanto é que as coisas custam. Então, se nós estivermos a falar, vou estar aqui a minha luz, okay? Se nós estivermos a falar de coisas como
menus no Japão. Menus de vocês irem comer fora. Vão comer fora a um restaurante de nível médio, baixo médio, acessível, onde os japoneses vão comer. Onde os japoneses vão comer cotidianamente. E eu acho que é sempre a melhor opção. Se vocês estiverem no Japão à procura de ir a restaurantes de estilo ocidental, com um alinhamento de mesas que parece um restaurante ocidental, um tipo de serviço e de empregado que vai à mesa que parece um restaurante ocidental, um menu que parece um restaurante ocidental, se vocês fizerem isso no Japão, vocês vão pagar muito caro, porque vocês vão estar a ir aos sítios que para os japoneses são considerados dining out, exótico, uma experiência mais de luxo. Se vocês forem aos restaurantes onde os japoneses vão, vocês vão estar a comer os menus mais acessíveis. Aquilo que toda a gente cozinha todos os dias, até em casa. Muitos restaurantes fazem comida do estilo comida de casa. Então é isso que nós temos aqui à frente. Temos vários tipos de menus diferentes. Vocês têm os preços em ienes e os preços em euros. Primeiro, um aviso. Quando vocês virem os preços marcados em ienes, em qualquer coisa, até nos supermercados, notem que esses preços normalmente não têm a taxa, não têm o imposto. Por exemplo, o imposto de consumo em Portugal, para alguns produtos é 6%, para alguns produtos é 23%. O imposto de consumo no Japão também existe, mas ele não costuma estar marcado no preço final dos produtos. Então, acima disto, vocês têm que acrescentar o imposto, a tax. Os preços que estão nas etiquetas normalmente não têm o imposto. E o imposto no Japão, para a esmagadora maioria das coisas, é 10%. Portanto, contem como sendo 10%. Aqui nestes menus que nós estamos a ver e que têm estas miniaturas de plástico a indicar, ou estas réplicas, mais exatamente, porque elas são em tamanho real, estas réplicas de plástico a indicar o que é que são os menus, que é uma coisa muito prática, muito conveniente em vários restaurantes japoneses. Nós temos uma grande taça de massa por apenas 6 euros, um ramen, que é uma massa com alguns toppings de ovo, vegetais, carne, rebentos de soja, milho e mais algumas coisas, por 5,50. Estas taças destas sopas de massa normalmente são consideradas uma refeição em si mesma. E já são bastante saciantes, porque vocês têm um caldo muito nutritivo e têm a massa, não é? Depois também há os 7 menus. Aqui vou dar o exemplo, por exemplo, de um que tem peixe grelhado, uma taça de arroz, uma taça com aquelas coisinhas roxas que são pickles. Ao lado existe uma tigela com tampa. Dentro dessa tigela com tampa vai estar a misoshiro, vai estar a sopa de miso. E depois tem uma tacinha quadrada com um quadrado branco. Isso é um cubinho de tofu com alguns temperos por cima. Portanto, temos um menu com outras características a 6,50. Portanto, as porções são pequenas, é verdade, mas normalmente são nutricionalmente muito equilibradas e são saciantes. Eu não digo que serve para toda a gente, eu já acompanhei muita gente no Japão, já estive no Japão com pessoas de muitas idades e proveniências diferentes e não há duas pessoas iguais. Há pessoas que nem sequer conseguem acabar uma destas refeições e há outras pessoas que acabam e ficam com fome e têm que comprar uma segunda. Portanto, depende muito de pessoa para pessoa. Eu pessoalmente acho que para mim uma chega e sobra e acho que ainda é mais barato do que se eu fosse comer algo equivalente em Portugal. Agora, o que é caro no Japão? Como eu já vos tinha dito, é caro no Japão se vocês estiverem a procurar modelos ocidentais de gastronomia. Se vocês saírem para tomar o pequeno almoço num café de estilo ocidental, comprarem qualquer coisa de pastelaria, como por exemplo um folhado com um recheio e um café, e aqui vão ter um copinho de café daqueles mesmo copinho, e o tal folhado ou pãozinho com recheio vai ser também muito mais pequeno do que os nossos, vai caber na palma de uma mão. Vocês aqui muito facilmente por duas pessoas pagam quase 8 euros, portanto pagam 4 ou até 5 euros só por uma pastelaria pequenina e um cafezinho expresso num copinho para levar. Portanto, lá está, eu acho que não é a melhor solução. Vocês, por este valor, por o valor de 4 euros por pessoa, vocês conseguiriam muito mais se fossem um pequeno almoço japonês, mas muita gente não gosta dos pequenos almoços japoneses porque eles envolvem a sopa, o arroz e o peixe grelhado. É como se fosse uma refeição normal. Outras coisas que são particularmente caras no Japão é as sobremesas, sobretudo as sobremesas que são vistosas, que têm coisas como gelado, ou fruta, ou gelatina, ou as pastelarias também. Aqui vocês podem ver que pelo mesmo preço de um menu de almoço, vocês têm uma
pequenina saladinha de frutas, e normalmente isto não é associado ao almoço. Os japoneses não têm o hábito de tomar sobremesa a seguir à refeição do almoço, na mesma assentada, da mesma vez, digamos assim. Portanto, isto são coisas que estão disponíveis nos estabelecimentos, mas são coisas que as pessoas tomam à meia da manhã, ou à meia da tarde, ou em vez do jantar, se já não tiverem fome ao jantar. Se vocês saírem à noite e quiserem petiscar qualquer coisa, é muito comum ir-se a izakayas, que são barzinhos e que também têm petiscos. Eu pessoalmente não recomendo às pessoas que vão jantar às izakayas, a menos que queiram ter uma experiência, uma vez, ok, pela experiência. As izakayas são sítios onde vocês muito rapidamente começam a gastar dinheiro e não se apercebem disso, porque cada uma destas espetadinhas, cada uma destas tacinhas com feijões de soja, ou tacinhas com fritos, ou tacinhas com legumes, ou com bolo de peixe, cada uma destas espetadinhas ou tacinhas é algures entre 150 ienes ou 300 ienes, ou seja, mais ou menos entre 1,10€ e 2,20€. Contudo, vocês vão petiscando ao longo da noite e a bebida puxa os petiscos e o preço vai crescendo muito rapidamente. Portanto, são sítios onde não é muito económico jantar. Uma outra coisa que eu vos queria salientar é que coisas como o preço da carne, nomeadamente assim, carne em bife, carne em bloco, em bocado, em lombo, é normalmente bastante mais cara do que em Portugal, portanto vocês vão sentir essa diferença, se calhar vão comprar no supermercado menos vezes. E eu estou a dar exemplos do supermercado porque nos restaurantes os preços são proibitivos, os preços são... Esqueçam lá isso. Vocês, quando querem comer carne, vão comprar ao supermercado e fazem em casa. E mesmo assim, por 100 gramas, reparem, não é por quilo, por 100 gramas, vocês estão a gastar aqui quase 8€, quando nós comparamos com os preços que são praticados em Portugal, numa grande superfície comercial, consegue-se ver que a diferença pesa. Existem circunstâncias um pouco quase anedóticas em relação aos preços da fruta no Japão. Eu escrevi extensivamente sobre isso em muitas plataformas diferentes. Saliento um artiguinho assim mais fácil de ler, mais rápido e resumido que eu escrevi para uma plataforma online que é o Repórter Sombra. O link vai estar na descrição do vídeo se vocês quiserem ver mais sobre isto, porque é que há esse fenómeno da fruta extremamente cara no Japão. Queria-vos falar também, já que estou a falar de circunstâncias de estender o vosso dinheiro no Japão, queria-vos falar também dos períodos de saldos no Japão. O Japão tem períodos de saldos específicos. O mês de março é uma ótima oportunidade para vocês procurarem artigos para mobilar a casa, renovar guarda-roupa, também até coisas como comprar bicicletas ou motas, ou aproveitar cupons de desconto em esteticistas, cabeleireiros, barbeiros, etc. Porquê? O mês de março é o mês em que no Japão se faz a contratação de novos funcionários e os contratos de trabalho para o ano fiscal que se vai iniciar a 1 de abril. Então, durante o mês de março, as pessoas estão muitas vezes a mudar de casa porque vão mudar para o sítio onde o seu novo trabalho vai começar. Ou então, os estudantes do ensino superior estão a terminar o ensino superior e vão também estabelecer-se numa casa, saindo da casa dos pais para ir trabalhar e ser independente. Então, o mês de março é um mês, para além disso também há a questão do fim do ano fiscal. O mês de março é um mês em que estas lojas, estes armazéns, estes magazãs, quanto maiores forem, mais saldos eles querem fazer, porque eles querem clearance, eles querem despejar o estoque e vendê-lo neste mês. E porque há muita procura deste tipo de artigos. Então, os períodos de saldos no Japão são para artigos específicos. Outro período de saldos relevante é os dias e a própria semana da Golden Week. A Golden Week é a primeira semana de maio. Na verdade, começa logo a 29 mês anterior, porque a Golden Week é o período de férias, de passeio do japonês. Há ali muitos feriados ao longo dessa semana. Normalmente as pessoas tiram a semana toda, vão fazer viagens de família, às vezes vão até ao estrangeiro, fora do Japão, mas muitas vezes fazem coisa como campismo, se o tempo já estiver bom, ou fazem um passeio grande, alugam uma casa, um apartamento noutro sítio, fazem churrascos, vão passear, fazer caminhadas, etc. Então há muitas coisas em saldos que se relacionam com isso, com caravanismo, campismo, churrascos, brinquedos para crianças, lançamentos de livros, espetáculos ao ar livre, há promoções nos alojamentos, na restauração, etc. Promoções
específicas, para sítios específicos onde há eventos relacionados com a Golden Week. Não esperem ser turistas sem nada planeado de antemão e ter saldos das coisas da Golden Week. Há um outro período de saldos, que é imediatamente antes do final do ano, portanto, normalmente durante o mês de dezembro, que são as Happy Bags. As Happy Bags, ou os sacos surpresa, as caixas surpresa, ou os sacos felizes. Há muitas maneiras de falar das Happy Bags, ou das Surprise Bags, ou... Estes são miscelâneas de artigos de uma determinada loja ou de uma determinada marca. Vocês não sabem quais são, eles são surpresa, e esta caixa ou este saco está à venda por um preço fixo. Imaginem, 5.000 ienes, lá está, 5.000 ienes pela Happy Bag da Uniqlo. E vocês não sabem que artigos da Uniqlo é que lá estão dentro, mas sabem que os artigos que estão lá, se vocês os fossem comprar fora da Happy Bag, seriam mais caros. Então, isto é mais uma maneira de animar o espírito consumista das pessoas no final do ano, mas está a ganhar imensa popularidade no Japão estes artigos. Se vocês estiverem a viver no Japão e nesta altura precisarem de alguma coisa, talvez considerem estes períodos de saldos. Se vocês gostaram deste vídeo e mesmo assim ainda têm perguntas e querem saber mais alguma coisa sobre o custo de vida no Japão, eu aqui procurei dirigir-me concretamente às dúvidas que me tinham enviado, mas obviamente sou sempre muito receptiva às vossas perguntas. Se vocês quiserem saber mais, para além de verem estes vídeos, podem sempre enviar mais perguntas e até breve.